Paz seja com todos. Deus abençoe a noite de cada um de vocês. Aqui é o Pastor Alex com mais uma das nossas lives de sexta-feira. Que Deus possa tocar o seu coração, alcançar o seu coração. E hoje nós vamos falar de um tema muito especial. Falamos durante o meio da semana sobre a doutrina da salvação, né? Tão importante a doutrina da salvação. Eu me emocionei um pouco porque é um tema, quando se fala de Jesus, quando se fala de salvação, quando se fala de santificação, justificação, são assuntos que tocam muito o coração. A gente sabe que são assuntos que na nossa atualidade, na nossa geração, tem sido negligenciado por grande parte do corpo de Cristo. E é necessário, né, que esses pilares eles sejam firmados e plantados no coração da igreja, né, para que haja crescimento, para que haja sabedoria, para que haja entendimento de toda a Escritura Sagrada. Hoje o tópico que eu separei para falar com vocês, para falar ao coração de vocês, foi um tópico que, assim como eu fiz uma proposta para todos vocês, da gente fazer uma caminhada bíblica no Evangelho de Mateus e ministrando esse Evangelho para nossa família em casa. Eu também estou lendo de novo, e vou ler de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E tocou no meu coração a história de Jesus mais uma vez, mas tocou de uma forma sobrenatural, mexeu comigo. E eu espero que toque no seu coração também. Nós, assim, enquanto religião, nós vemos cada vez menos o carpinteiro de Nazaré, filho de José e de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas, de Simão e das suas irmãs. Cada vez mais nós vemos ele esquecido, ele sendo substituído por coisas do nosso próprio coração, pelas nossas necessidades, e isso daí tira ele do centro. E Jesus Cristo de Nazaré sempre ele tem que ser o centro da nossa fé, da nossa administração, e que essa palavra venha tocar com o seu coração hoje. Amém? Vamos iniciar aqui. Vamos ver que oração aqui. Vamos iniciar a nossa oração. Vamos iniciar já a nossa oração para que a gente possa dar início e prosseguimento aí a nossa explanação de hoje. Amém? Senhor Jesus, nós te louvamos. Tu és o único, Senhor. Tu és o centro. Tu és o único que venceu a morte, Senhor. O único que ressuscitou. Tu és o único, Senhor, que levou sobre si as nossas iniquidades, Senhor. E o castigo, Senhor, o Senhor levou sobre si o castigo que nos traz a paz. Oh Deus, homens e mulheres desse mundo, Senhor, todos eles, Senhor, foram perdoados e salvos naquela cruz, Senhor, com o derramar do teu sangue, do teu precioso sangue. Que nós possamos ter temor e tremor pelo seu santo nome, reverência e santidade diante de ti. Que o Senhor venha, Senhor, reinar em nossos corações, em nossos pensamentos. Que nós possamos ter uma vida, Senhor, no teu altar, Deus. Reconhecendo que o Senhor é suficiente, que o Senhor é absoluto. Deus, em nome de Jesus, forge em nós valores inegociáveis, Deus. Para que os nossos filhos vejam em nós o Cristo, Pai. Para que o nosso testemunho, Senhor, fique, Senhor, para a nossa posteridade, que a nossa família seja alcançada. Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, do carpinteiro, filho de José e de Maria, venha abençoar, Senhor, a nossa noite, a nossa ministração. Falar ao nosso coração, Pai. Fala ao coração do profeta também. E que muitas almas sejam alcançadas pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Amém, boa noite, Deus abençoe vocês. Hoje nós vamos falar sobre o carpinteiro de Nazaré. Vocês sabem quem é o carpinteiro de Nazaré? Filho de José,
de Maria, irmão de Tiago, irmão de José, irmão de Judas, irmão de Simão, e tinha suas irmãs também. Filho, irmão mais velho, seguiu a profissão do pai, carpinteiro. Menino bom, menino que com 12 anos já ia falar das coisas do reino de Deus para os mestres da lei. Vamos falar um pouquinho dele. Onde Jesus Cristo passou a sua infância e a sua juventude? Os teólogos eles dizem que ele possivelmente tenha sido criado entre os essênios, a turma de João Batista, que era uma turma messiânica, uma turma que acreditava na escatologia, né? Alguns outros teólogos dizem que eles foram para a Índia no período da infância de Jesus. Mas a Bíblia ela é clara em dizer, né, que aos 12 anos ele foi com a sua família para Jerusalém para a comemoração da Páscoa. E nesse período que ele esteve em Jerusalém, ele se perdeu da sua família e foi encontrado no templo, ensinando para os professores um pouquinho mais do reino de Deus. Aos 12 anos de idade, o pai desesperado: onde tu estava? Ele estava na casa do meu pai, cuidando dos assuntos do meu pai. Disso nós podemos entender que até os 12 anos de idade, ele e toda a sua família, seus irmãos e irmãs, pais e mães, moravam em Jerusalém. No Evangelho de Mateus, ele insiste em classificá-lo como nazareno. Então ele vai ser o nosso carpinteiro de Nazaré. Ao dar início ao seu ministério, aos 30 anos, Jesus vai a Nazaré e ali na sinagoga afirma que ele é o Messias. E nesse momento em que ele disse que ele era o Messias, que ele foi dar início ao seu ministério, todos se escandalizaram, dizendo que não pode ser. Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não vivem aqui entre as suas irmãs? Esse moleque que a gente viu crescer, esse é o Messias? Esse menino que andava para lá e para cá, esse é o Messias? Deus usa as coisas pequenas, Deus usa as coisas simples, Deus usa o filho do carpinteiro. Deus ele podia usar o imperador de Roma, o filho do imperador, que dominava o mundo antigo na época. Ele poderia usar o filho do sumo sacerdote. Ele poderia usar aqueles que já tinham meio caminho andado, mas ele escolheu o filho do carpinteiro. Ele escolheu aquele que todos olhariam para ele e diriam: você? Eu não acredito em você. Os habitantes de Nazaré reconheciam que Jesus é o carpinteiro e que segue a mesma profissão de José, o seu pai. Reconheceram também que seus irmãos e irmãs ainda andavam na cidade de Nazaré. Foi nesse contexto que disse Jesus que um profeta não tem honra em sua terra. Logo Jesus declara que toda a terra onde viveu até os 30 anos, quando ele parte dali, ele deu início ao seu ministério. E essa terra era Nazaré. Não por outro motivo, Mateus o descreveu em seu evangelho dizendo que ele era Jesus Cristo, o Nazareno. Cristo, nosso ungido. Cristo, o ungido de Deus. É dele que a gente vai falar hoje. Toda a Bíblia ela fala de Jesus Cristo de Nazaré, do Gênesis ao Apocalipse. Em Gênesis, a primeira menção de Jesus, ela é feita pelo próprio Deus. Gênesis 3,15 diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu o ferirás o calcanhar. Então ele estava dizendo à serpente que ele, da raiz de Adão, de um dos descendentes de Adão, de um dos descendentes de Abraão, de um dos descendentes de Davi, ele colocaria inimizade entre ele e a serpente, e ele esmagaria a cabeça da serpente como ele fez no Calvário. Ele experimentou a morte, mas no terceiro dia ele ressuscitou e foi visto por muitas pessoas e foi tocado por Tomé.
o seu furo. Todos os viram. Ele ressuscitou em carne e provou que ele tinha vencido a morte, que ele era o Deus Todo-Poderoso. Em Apocalipse, a gente vê o Cordeiro de Deus, aquele que venceu a morte, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O Rei dos Reis tem uma posição de centralidade no Evangelho e nos nossos corações. O desejo fundamental de todo cristão salvo é ser parecido com Jesus Cristo de Nazaré. Porém, nos últimos tempos, ele tem sido convidado a se retirar de alguns lugares. O fundamento do meio acadêmico, após a reforma protestante, era o direito, a medicina e a teologia. Mas em nossos dias, o conceito de um Deus soberano e absoluto tem sido ferozmente questionado por todos, até pela igreja. A fragmentação das diversas vertentes do cristianismo tem criado uma pluralidade de Cristos. Hoje o Jesus Cristo de Nazaré, o carpinteiro, filho de Maria, a simplicidade do poder de Deus que havia naquela figura, daquele homem, ele tem sido moldado ao sabor das necessidades dos tempos, né, do nosso presente século. Então ele é o curandeiro, ele é o banco, ele é tudo, menos aquele que morreu para nos trazer vida eterna. Nas pregações ele tem sido colocado de lado, e o homem e seus desejos têm sido colocados no centro. No culto, a performance humana e a sua criatividade têm substituído a adoração ao único que venceu a morte. Existe uma preocupação com as manifestações estéticas e com as sensações, em detrimento da reverência devida àquele que foi moído pelas nossas transgressões. Ele tem sido esquecido. É muito triste em nossa geração. Nós vemos lives e o nome de Jesus ele está sendo esquecido. 10 métodos para você ser mais feliz, 10 maneiras para você se dar bem na vida, 10 maneiras para você alcançar o que você quer. E Jesus Cristo, o Filho de Deus, o carpinteiro de Nazaré, ele tem sido esquecido. Mas nós somos filhos de Deus, nós não esqueceremos, porque ele habita em nós, porque ele reina em nosso coração, porque ele domina os nossos pensamentos, porque ele nos motiva a ir além. Na vida cotidiana, ele tem sido negligenciado, ignorado, blasfemado de todas as formas. Basta fazer uma simples autoanálise de todas as decisões que você tomou hoje, que nós tomamos hoje. Quantas das nossas decisões Jesus participou dela? De quais delas ele nos aconselhou? Nós temos tido ele como nosso conselheiro, como a base e fundamento das nossas decisões? A igreja tem medo do que representa o verdadeiro Jesus Cristo de Nazaré, pois a sua pregação e vida combate ferozmente contra o desejo e a expectativa da igreja contemporânea. Às vezes parece que eles têm medo de Jesus entrar ali e estragar a festa. O grande pavor é que ele participe do culto e estrague tudo, pois a sua pregação em desapegar-se desse mundo e das coisas que o governam, de amar incondicionalmente, perdoar as ofensas e ter uma vida simples e modesta, não soa tão gloriosa e vitoriosa como se é pregado nos dias de hoje. Jesus ele é renúncia, Jesus ele é abandono, Jesus ele é dizer não para tudo aquilo que me rouba e me sequestra da eternidade. Prega-se pouco sobre a era vindoura, sobre aquilo que nós temos como promessa, e muito sobre o que se pode fazer aqui, e muito sobre o que pode se ter aqui, se realizar aqui. E ele mesmo não teve apego nenhum por nada aqui. O Filho do Homem não tinha onde recostar a sua cabeça. E vejo ele iniciando o seu ministério, e vejo ele sendo levado pelo Espírito Santo, e isso está em Mateus no capítulo 3.
E 4, levado pelo Espírito Santo ao deserto, e foi tentado e foi colocado sobre ele todas as tentações, todas as coisas que são oferecidas nos púlpitos hoje, foi oferecida a Jesus por Satanás. Prosperidade, riqueza, fartura, tudo isso te darei se prostrado me adorares. E ele refutou uma a uma com a palavra de Deus. Ele venceu o pecado, ele venceu a tentação, ele partiu para o seu ministério. E a primeira frase que Jesus disse quando olhou o mundo perdido foi: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Para estar com ele precisamos estar em novidade de vida, precisamos estar diferentes, precisamos estar parecidos com o seu plano, com o seu propósito. E muitas vezes nós nos esquecemos da primeira palavra, da primeira frase que Jesus começou, que Jesus falou ao iniciar o seu ministério: arrependei-vos, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Nós queremos o reino de Deus, mas do nosso jeito. Nós queremos o reino de Deus, mas conforme os nossos desejos e pulsões, né? A pregação dele de desapegar-se desse mundo que nos governa e de amar incondicionalmente é algo para loucos. Nós nos amamos mais do que amamos aos outros. Nós desejamos as coisas para nós mais do que desejamos amar o nosso próximo. A nossa vida, ela é uma eterna contradição aos mandamentos de Jesus. E nós buscamos mestres, os mestres que nos dizem o que queremos ouvir. E quando Jesus ele entra no assunto, nós procuramos outros mestres. E isso tem sido a vida humana, isso tem sido o comportamento humano. Mas as palavras dele são eternas. Céus e terras passarão, mas as minhas palavras permanecerão. Isso que nós vemos hoje é só um alimento para o egocentrismo. Você terá, você conquistará, não. O reino de Deus ele é inverso, ele é o contrário. É dando que se recebe, é perdendo que se ganha, é morrendo que se vive. É outra coisa, é desapego, é abandonar-se nos braços daquele que venceu a morte, daquele que venceu o mundo, daquele que tem todo o poder. A sua palavra hoje em dia, a palavra de Deus, a palavra de Jesus, os seus escritos nos evangelhos tornou-se tabu. Ele tem sido evitado, ele não tem sido mais pregado, porque não é o que o homem quer ver. É pouquíssimas e raríssimas vezes que nós vimos um homem corajoso subir ao púlpito e dizer: em verdade vos digo, assim como dizia Jesus. Porque se ele disser a verdade que Jesus disse, possivelmente alguns daqueles que estão assistindo não voltarão no próximo domingo. E Jesus, a sua palavra tem se tornado um tabu. A sua doutrina tem se tornado retrógrada. Tudo que se fala de Deus tem sido, de uma certa forma, censurado no nosso meio. Por quê? Porque nós vivemos na geração do ego, na geração do egoísmo, do egocentrismo, do consumismo, do niilismo, a busca exacerbada pelo prazer, o hedonismo, o niilismo também, tudo se resume a nada. Nós temos que começar a rever os nossos conceitos. Nós precisamos reencontrar o carpinteiro de Nazaré, o homem simples que andava no meio do povo, que curava os enfermos, que perdoava os pecados. Nós precisamos nos reencontrar, nos reconectar com esse que veio nos tirar das garras de Satanás e da morte. Nós temos que de novo buscá-lo na sua simplicidade, na simplicidade dos teus ensinamentos. Ele nos ensina no Sermão do Monte, Mateus 5, Mateus 6, que nós não é necessário que a gente execute, materialize o pecado, basta mentalizá-los. Então ele fala: cuida da sua mente, cuida do seu coração, que dele procede os caminhos da vida. Se você tiver um coração mau, se você tiver uma mente
dividida, você vai cometer pecados, você vai estar distante do reino de Deus. Ele vem com todo amor, com todo carinho, dizendo: busque, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E o que você precisa para existir, essas coisas, vai ser acrescentado à sua vida. Olha só o lírio do vale. Nem Salomão, no resplendor da sua glória, foi belo como eles. E eles estão lá, eles vêm e vão, e Deus, na sua perfeição, os cria. E nós nos preocupando com o dia de amanhã. Ele fala: não se preocupes com o dia de amanhã, basta viver a cada dia, e cada dia tem a sua porção de maldade, na qual nós teremos que lutar, na qual nós teremos que vencê-las. Jesus Cristo, ele nos mostra o caminho da simplicidade, e é isso que tem se perdido nos nossos tempos, tão burocrático, a religião tão burocrática, tão cheia de pormenores, tão cheia de discursos vãos, que fazem com que a gente se perca no labirinto de conhecimentos inúteis e nos esqueçamos de Jesus Cristo, da simplicidade de Jesus. Aquele aleijado que corre em direção a Jesus, que vai em direção a Jesus e diz: Jesus, se tu quiseres, eu serei curado. Jesus, ele não é burocrático, ele diz: eu quero. Ele é diferente. E se você pregar esse Jesus simples e diferente, você não consegue fazer campanha com ele, porque ele diz: eu quero, e você é curado. Não tem métodos, mandingas, não tem badulaques. Ele cura, ele restaura, porque o nome de Jesus tem poder, ainda tem poder, como está em Atos no capítulo 4. Não há um outro nome dado entre os homens na qual se encontre salvação, só de Jesus Cristo de Nazaré, somente o dele. Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso, como diz em Isaías 9, capítulo 6. Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso. Jesus Cristo, ele fez uma pergunta em Mateus, no capítulo 8, versículo 27. Essa pergunta até hoje ela ecoa entre os homens. E nós sabemos que cada lugar do mundo, cada pessoa do mundo, ela vai interpretar de uma forma diferente, cada religião do mundo. Porque Jesus, ele não é só o Jesus dos cristãos, não. Ele é conhecido pelos muçulmanos, ele é conhecido pelos budistas, ele é conhecido por todas as religiões da terra. Ele é o homem que dividiu o mundo. Embora tenha pessoas querendo reescrever a história e tirar o antes de Cristo e o depois de Cristo, mas olha, dele é maior do que tudo isso. Nem se preocupe com isso. Mas ele fez uma pergunta: o que dizem que eu sou? Para os seus discípulos. Em Marcos 8, 27. E saiu Jesus e seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens que eu sou? Quem dizem os homens que eu sou? Para a parte dos atuais cristãos, ele é um coach motivacional ou sentimental, um gênio da lâmpada que realiza os desejos. Para outros, os egocêntricos, alguém com olhos tristes dizendo: eu preciso de você. Assim como para os 9 dos 10 leprosos que só queriam a cura, só querem a cura. Para uns apenas um profeta, ou apenas um sábio. Para outros é escândalo. E para você, quem é Jesus Cristo de Nazaré? Feche os teus olhos. Reflita com você, quem tem sido Jesus Cristo de Nazaré na sua vida? Quem tem sido o carpinteiro, filho de José, na sua vida? O homem que pagou pelo preço do seu resgate. O homem que morreu numa cruz por você. Quem tem sido ele na sua vida? Nas tuas decisões? Nos desejos da sua vida? Quem tem sido Jesus de Nazaré? Deus, ao decorrer da história, ele
não escolheu apenas o filho do carpinteiro para manifestar a sua glória. Desde o começo, todos os homens nos quais Deus escolheu, Ele mostrou que era o poder dele que se manifestava, era a glória dele que estava em jogo. Deus escolheu as coisas fracas e sem expectativas desse mundo para confundir as que se julgam fortes aos seus próprios olhos. Noé era um homem que sofreu zombaria, humilhação em seu tempo, mas a sua semente viveu para a posteridade. Jacó, o suplantador, o enganador, que veio a se tornar Israel, pai das 12 tribos. José, traído, jogado em um poço e vendido como escravo, no poder do Espírito Santo se tornou autoridade na maior nação de seu tempo. E o que dizer do pequenino da casa de Jessé? Nem sequer foi lembrado pelo seu pai, mas Deus não se esqueceu dele e fez dele um homem segundo o coração de Deus. Eu falo de Davi, sem contar com muitos outros, Daniel também, e outros mais que Deus chamou, que Deus usou o seu poder para, através da vida desses homens, escrever a sua história. Então Deus tem escolhido sempre as coisas fracas. O que te impede, irmão, de permitir que esse Deus, assim como Ele escolheu o filho do carpinteiro para ser o filho dele aqui na terra, Ele possa te escolher também como um vaso, que Ele possa te escolher como um agente de transformação na sua casa, na sua família. Ah, mas não é para mim, não é para você. Deus, Ele pegou um sem nome, sem identidade dentro de um poço, mas como dizem Atos dos Apóstolos, Deus era com José, desde o dia em que os irmãos dele jogaram ele numa cisterna. A maldade dos irmãos dele para com ele, a vida e o sofrimento deles faziam parte dos planos de Deus, amado. Isso que você está passando na sua vida hoje pode fazer parte dos planos de Deus para um futuro glorioso na sua vida. Deixe que Jesus de Nazaré cruze o seu caminho. Deixe que Jesus de Nazaré transforme a sua vida, ressignifique a sua mente, a sua história. Ele tem poder para todas essas coisas. Ele tem poder para transformar e te fazer maior e melhor do que os seus olhos podem sonhar ou imaginar. Mas Ele tem que estar no negócio, Ele tem que estar no barco. Todos esses homens extraordinários apontavam para o carpinteiro de Nazaré, com uma diferença. Como homens todos pecaram, todos falharam, mas o Cristo, o leão da tribo de Judá, o amado das nossas almas, venceu o pecado e se entregou como pagamento, como proposição, como expiação pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado, Ele não sucumbiu a esse mundo. E nós, caminhando com Ele, somos mais que vencedores sobre todas as adversidades da nossa vida. Nós nele somos a esperança da glória. Ele em nós é a esperança da glória. Assim como na vida desses homens e mulheres que a Bíblia descreve, Deus pode operar milagres e maravilhas nas nossas vidas também. Mas para isso o carpinteiro de Nazaré deve ser não apenas o nosso Salvador, mas o Senhor, aquele que governa, aquele que domina, aquele que controla toda a nossa existência. Porque a Ele foi dado todo o poder, a mim foi dado todo o poder, diz o Senhor. A Ele foi dado todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. E é por Ele que vivemos e pensamos, é por Ele que tudo que nós fazemos se realiza, é para a glória dEle, para a honra do nome dEle, e pelo poder do seu Santo Espírito. Jesus, Ele tem que ser o centro das nossas vidas, o centro do nosso pensamento. Quando eu entrei na imersão desse texto, quando eu comecei a escrever esse texto, o Espírito começou a falar ao meu coração, e desde cedo o Espírito vem falando ao meu coração, que a igreja ela tem que voltar para a simplicidade do Jesus Cristo de Nazaré. O amor acolhedor de Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo de Nazaré, ele tinha grandes problemas com aqueles que se achavam os donos da razão, os arautos da santidade, da religiosidade.
mas ele não tinha problema nenhum em falar com a mulher na boca do poço. Uma mulher de 5 maridos, uma mulher mal falada, que ia meio-dia no sol quente, quando ninguém ia, só para não ser exposta à zombaria e humilhação. Ele parava e falava com aquela mulher, não tinha problema nenhum. Ele não tinha problema nenhum em falar com a mulher adulta, ele não tinha problema nenhum em se assentar na roda dos publicanos, na mesa dos publicanos, e entrar na casa de Zaqueu. Ele não tinha problema nenhum, porque ele veio salvar aquilo que se havia perdido. Ele veio nos salvar, ele veio me salvar, ele veio salvar você. Porque os bons, os sãos, eles não precisam de médico, e sim os enfermos, e sim os doentes. E a minha alma era doente em transgressões, em pecados, assim como todas as almas. Porque a palavra do Senhor diz: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas Jesus, ele veio nos reconectar, ele veio ser o mediador, o advogado, aquele que se coloca na brecha por nós, por mim, por você e pelos nossos pecados. Ele pagou o mais alto preço, ele pagou o preço de morte, o preço de cruz por mim e por você. Então, quando eu vejo, eu fico muito triste em nossa geração, o pavão sendo enfeitado, o templo sendo utilizado para coisas que em qualquer teatro você consegue fazer. E o nome de Jesus Cristo de Nazaré, a obra de Jesus Cristo de Nazaré, sendo esquecida, sendo ignorada. Ele tem planos para a minha vida e para a sua, amado. E nós precisamos viver esses planos nas nossas vidas. Não há mais tempo para que a gente perca com coisas fúteis. Não há mais tempo para que a gente perca distante de Jesus. Amado, se você está preocupado em 10 passos para enriquecer, em 10 passos para a sua vida sentimental, cara, filhos de Deus, eu vou dizer para você, é um lugar que você vai conhecer 10 passos para outra coisa. 10 passos para você se humilhar na presença de Deus, 10 passos para você se parecer mais com Jesus Cristo, 10 passos para que você consiga alcançar a vida eterna na presença de Jesus. Isso a gente vai te ensinar. Busque, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e é isso que nós vamos viver na nossa vida como filhos de Deus. Amados, o que nos importa é a eternidade. O que nos importa é que quando chegar no grande dia, essa comunidade de filhos de Deus esteja toda reunida lá, no grande banquete celestial, dando glórias ao Pai e adorando o Cordeiro em verdade e em espírito, na presença dos 24 anciões, na presença do Deus Todo-Poderoso e do seu Cordeiro. Essa é a nossa real preocupação, porque tudo que tem aqui, o ouro e a prata, a traça, ela vai corroer, tudo isso vai passar. Mas a sua vida, o carpinteiro, filho de José, de Maria, irmão de Simão, de Tiago, de Judas e das meninas, a sua vida, ele fez com que ela fosse eterna. Ele fez com que ela durasse para sempre, de eternidade em eternidade. E essa parte da sua vida é que importa. E esta é a parte da sua vida que nós lutamos todo dia na pregação, na loucura da pregação, para que você entenda, para que isso entre no teu coração, para que isso seja verdade na sua vida. É isso que importa. Seus dramas e conflitos são reais, eu sei. As dificuldades da sua vida são reais, eu sei. Mas passarão. E passarão. E passar por elas sozinho é terrível. Mas passar por elas com Jesus Cristo de Nazaré é possível. É possível. É por isso que eu falo. Deixe que Ele cruze com o seu caminho. Deixe que Ele escreva uma história diferente para você. Deixe que Ele mude tudo aquilo que te faz sofrer. Uma coisa que eu digo sempre, e faz parte dessa ministração, porque Ele muda todas as coisas. Eis que faço nova todas as coisas, assim diz o Senhor. Quando a gente olha para trás, quando a gente vê as memórias, as lembranças daquilo que a gente viveu, e muitos de nós vivemos, só temos motivos para ficar triste, para dizer, olha, não tem mais jeito, não vai dar certo.
Mas eu vou dizer uma coisa para você, meu amado. Quando Jesus Cristo de Nazaré, quando o carpinteiro de Nazaré cruza com as nossas vidas, Ele nos dá uma folha em branco, Ele nos dá uma nova oportunidade, Ele nos dá a chance de reescrever a nossa história, Ele nos permite deixar para trás tudo aquilo que nos oprime, tudo aquilo que nos persegue, todos os fantasmas do nosso passado. Ele nos permite olhar para frente, olhar para o alto, olhar para a cruz e ver salvação. Ele nos permite. Amém? Em Marcos 8:29, na parte A do versículo, ele diz assim, ó. Jesus disse: mas você, o que dizem que eu sou? O que você diz que eu sou? Quem eu sou na sua vida? Quem eu sou para você? Quem Jesus tem sido para você? O que Jesus tem mostrado na sua vida? As janelas que Ele tem aberto na sua alma. O que dizes que eu sou? Pedro deu uma resposta que a ele foi satisfatória. Pedro deu uma resposta, talvez foi o melhor insight que Pedro teve no seu ministério com Jesus. O mesmo Pedro que futuramente iria traí-lo, iria pecar, ele iria negá-lo sob juramento. Eu não conheço esse homem. Esse mesmo Pedro que futuramente ia negar Jesus, nesse momento, ao ser perguntado, ele teve a maior revelação da sua vida. Ele disse a Jesus: Tu és o Cristo, Tu és o Cristo, o ungido de Deus, o Filho do Deus vivo. E quando Jesus Cristo é o ungido de Deus, o Filho do Deus vivo, nas nossas almas tudo muda. Porque não é mais o carpinteiro, o simples carpinteiro, o homem que andava comigo, o homem que pregava e curava. É Deus andando comigo. É o próprio Deus andando comigo. Quando compreendemos o Jesus da Bíblia, além das limitações e da dogmática da religião, podemos entender que a sua grandeza está em fazer do fraco, esquecido e oprimido um verdadeiro filho de Deus. É isso que Ele faz com a minha vida e com a sua. Nós somos apenas mais um número de RG para esse mundo. Apenas um CPF a mais. Mas para Jesus Cristo, o carpinteiro de Nazaré, nós somos filhos de Deus. Por nós Ele morreu numa cruz. Para perdão e salvação, Ele morreu numa cruz. Para nos levar para a presença de Deus, para nos colocar na presença de Deus, para findar com a inimizade do homem para com Deus. Porque nós éramos totalmente inimigos de Deus. Habitávamos em densas e profundas trevas, sob o governo e o curso do nosso próprio entendimento. Mas Ele, com seu muito amor que nos amou, nos resgatou, não olhou para nós, para o tamanho da nossa dívida, não olhou para o tamanho do nosso pecado, não olhou para o tamanho das nossas falhas. Ele não olhou, Ele disse: está pago, está pago. Jesus está dizendo para você hoje, amado, não importa qual o seu pecado. Ah, mas Deus não me perdoará. Em Jesus você é perdoado. Não importa o que você fez ou o que você faz, desde que você se arrependa, desde que você decida dar uma virada na sua vida e deixar Jesus Cristo ser o governante das suas ações, a sua vida pode mudar, o perdão de Deus pode chegar na tua vida, tudo pode mudar. Ainda que o mundo não acredite, mas Ele pode mudar. Para Deus você será perdoado. Ele tem poder nos céus e na terra para tudo isso. Ele nos transformou em filhos de Deus. E nada disso pode ser mudado. Nem nada pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem altura, nem profundidade, nem passado, nem o porvir. Nem principados, nem demônios, nada pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele nos transformou em verdadeiros filhos de Deus, alguém que tem um propósito na vida e caminha nessa terra com aquele que venceu
o mundo, aquele que ressuscitou, aquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se ele se lembrou de Davi, o pequenino da casa de Jessé. Lembramos nós aqui da história de Davi, quando Samuel entrou na casa de Jessé em busca do rei que sucederia Salomão, que Saul havia pecado. Deus ordenou que ele fosse à casa de Jessé, escolheu um dos filhos de Jessé. E quando ele chegou, e tinha o mais forte, tinha o mais bonito, tinha o mais atlético, tinha o mais sábio, tinha tudo de bom lá. E Deus disse: não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Samuel falou: então acabou. Deus falou assim: não, pergunta se tem mais um. Aí Jessé disse: tem um lá cuidando das ovelhas. Samuel mandou traz lá o pequenino, o mais novo de todos. Aí entra Davi com seus cabelinhos ruivos, magricela, molequinho. E Deus fala: é esse daí, o menor, o que o pai esqueceu, o mais pequenininho, é esse que eu vou usar. É pelas mãos desse daí que morrerá um leão, que morrerá um urso. É esse que derrubará o gigante filisteu, Golias, é esse daí. Da mesma forma Deus fala: você que se sente o pequenininho, que se sente o esquecido, o maior de todos os pecadores, amigo, quando você se sente assim, amiga, quando você se sente assim, você é terra fértil para a obra do Espírito Santo, para o milagre de Deus na sua vida, na sua casa. Amém? O carpinteiro nos ensina que nada se resume a essa breve e dolorosa existência, essa vida humana. Tem muito mais de onde ele veio e para onde ele vai nos levar. Existe muito mais. Existe muito mais do que nós podemos sonhar ou imaginar. Existe lá. E é de lá que ele veio, e é para lá que ele nos levará. E é lá que nós pregamos. Porque esse mundo jaz no maligno, infelizmente jaz no maligno. Os poderosos desse mundo vão e vêm, a cultura, a moda, os temas políticos passam. Mas a sua palavra, a palavra do carpinteiro de Nazaré, permanece para sempre. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é o nosso escudo e fortaleza. Nele temos o vislumbre da plenitude de Deus, porque ele é a exata manifestação de Deus na terra. A barreira da morte foi vencida e nele alcançamos a eternidade. É nele, naquele carpinteiro de Nazaré. Nele encontramos a paz que o mundo não pode nos dar. Nele, filho de José, que o mundo disse não para ele. A palavra enfática em dizer: vim para os que eram meus, João capítulo 1, mas esses não me receberam, pelo contrário, me crucificaram. Mas a todos aqueles que me receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, que não nasceram pela carne ou pelo sangue, mas nasceram pelo Espírito de Deus, eu e você. Ele nos constituiu filhos de Deus, ele nos adotou para a família real. Nele nós somos co-herdeiros de Deus. Ele transformou um simples número de CPF em um filho de Deus. Então, quando as circunstâncias da vida, as dores da vida vêm dizer para você que você não é nada, que você não tem valor nenhum, saiba que você tem muito valor. E por você foi pago um alto preço. Em troca da sua alma, Deus entregou o Filho dele. Você sabe por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, não pare simplesmente nessa existência, mas tenha a vida eterna. Ele já foi nos preparar lugar. Ele virá nos buscar e nos levar só para Ele, como propriedade exclusiva dEle.
nós estaremos com Ele para toda a eternidade. Esse é o nosso Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o nosso herói, salvador, intercessor, advogado, amado das nossas almas. Nos tornou amigo de Deus através do seu sacrifício, através da humilhação de cruz. Perdão e paz eterna nos alcançaram. Para muitos ele ainda é um simples carpinteiro, uma simples história, mas para mim e para cada um que teve o privilégio de cruzar o caminho dele, ele é e sempre será o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus eterno, o nosso amado Jesus Cristo de Nazaré. Não que eu venha através dessa ministração de hoje tentar defender Jesus, porque ele não precisa de defesa. Eu venho lembrar você. Eu venho trazer à memória as coisas que nos dão esperança. E a nossa esperança vem do Senhor que criou o céu e a terra. A nossa esperança vem do Senhor que entregou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. A nossa esperança ela vem do Senhor que nos tirou do aguilhão da morte e nos levou para a tua salvação e nos guarda com mão forte. O Senhor está contigo hoje. Jesus ele não é como muitos fazem aí, muitos dizem um coach emocional, um coach relacional. Ele é salvação. Ele te arranca do lugar que você está e te leva para outro lugar. Um lugar onde há paz e alegria eterna, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais dor. Ele te leva para esse lugar. Ele tem poder para te levar para esse lugar. Porque Ele ainda hoje governa tudo no céu, na terra e debaixo da terra. A nossa esperança mesmo nos dias difíceis. E se você levar em consideração os dias difíceis, como os heróis da Bíblia levaram, todos eles passaram por um momento de deserto. Todos eles passaram por um momento de dificuldade. Todos esses que eu citei aqui para você passaram por momentos difíceis, mas um momento difícil na vida de cada um foi uma preparação de Deus, foi uma estruturação de fundamentos de Deus na vida deles, para que eles pudessem andar no sobrenatural de Deus, experimentar da glória de Deus. Amado, o que você sofreu, o que você tem vivido, tenha certeza, não é o seu fim. A sua história não vai parar por aí. Porque o carpinteiro está chegando na tua vida. O carpinteiro está chegando na sua vida. Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, nosso advogado fiel, nosso intercessor, ele está chegando na tua vida. Não se dê por vencido não, porque ele vai te pegar na tua mão. Ele vai pegar na tua mão, ele vai te levantar, os teus olhos verão a glória de Deus na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Deus sabe as lágrimas que correram dos teus olhos, Deus sabe. Deus e o chuveiro sabe o quanto você tem chorado, o quanto você tem chorado. Embora na presença de muitos o seu sorriso esteja no rosto, mas por dentro você tem chorado. E não tem sido fácil para muitas pessoas, esses últimos dias principalmente. Muitas coisas difíceis aconteceram. Mas saiba que, ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, não devemos temer. Porque nós descansamos na sombra do Onipotente, do Deus poderoso. Deus ele nos deu um presente. Deus ele nos deu Jesus Cristo de Nazaré. Olha o que ele fala para a gente finalizar aqui. Em Isaías no capítulo 9, versículo 3, e aqui a gente encerra e vai para a nossa oração. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre os teus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. É dele que a gente está falando. Ele, pelos seus vizinhos, pelos seus conterrâneos, podia ser
o filho do carpinteiro. Mas para Deus, Ele era o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Para mim, Ele é o conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E para você também. E Ele tem poder para salvar, tem poder para mudar a sua história. Basta você abrir o teu coração. Basta você decidir caminhar com Ele. Basta você reconhecer que precisa da salvação dEle. E um alvoroço na sua vida vai começar. E um alvoroço na sua vida vai começar a acontecer. Assim como Ele mudou o mundo. Porque o mundo ele é conhecido antes de Jesus e depois de Jesus. A sua vida vai ser conhecida como o mundo é conhecido. Antes de Jesus e depois de Jesus. Onde o carpinteiro passa, tudo muda. Tudo se transforma. Se você tem vontade, na sua vida, na sua casa, onde você estiver, não importa o momento que você está ouvindo esse vídeo, você conheceu Ele, você entendeu Ele, como o mundo o vê, o que o mundo quer fazer dele e quem Ele é de fato, e quiser entregar a sua vida para Ele, quiser mudar a sua história, não importa qual seja a sua dor, a sua angústia, o seu pecado, o seu remorso, não importa. Ele tem poder para apagar as tuas transgressões. E como diz o Senhor no Salmo 103, assim como o Ocidente está do Oriente, Deus afasta de nós as nossas transgressões. Jesus Cristo ele veio para mudar a sua história. Então ore comigo agora, mas ore abrindo o teu coração, rasgando a tua alma, deixando Ele entrar, deixando Ele mexer, deixando Ele mudar. Ore comigo e deixa a sua história ser reescrita pelas mãos daquele que não erra, daquele que não falha, daquele que não mente, daquele que não muda, daquele que não trai, daquele que nós podemos confiar. Senhor Jesus, nós te louvamos e te bendizemos, engrandecemos o seu santo nome. Sabemos, Senhor, que o Senhor é Deus desde sempre. A sua eterna divindade e a sua plena humanidade enquanto um homem aqui na terra. O Senhor mostrou que é possível viver uma vida de alto nível e sem pecado. Deus, nós acreditamos que o Senhor morreu e ressuscitou no terceiro dia. Nós cremos no teu poder para a salvação e perdão de pecados. Nós cremos que o Senhor pode mudar a nossa vida, a nossa história. Nós cremos que o Senhor tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Deus, entra na minha vida, entra na minha casa, entra na minha família. Muda a minha história, Deus, muda o que eu penso, muda o que eu sinto. Tira de mim toda essa dor, tira de mim toda essa angústia, tira de mim todo esse medo, tira de mim todo esse rancor. Traz-me, Senhor, a paz que excede todo entendimento e ela só posso alcançar em Ti, Jesus. Derrama sobre mim o Teu Santo Espírito, renovando a minha vida, revestindo a minha vida, Pai, em nome de Jesus. Que nós possamos ser transformados e restaurados pelo poder do seu santo nome. Que o Senhor venha mudar tudo aquilo que nós pensamos, a nossa forma de existir. Para que todos aqueles que olhem para nós a partir do dia de hoje, percebam que algo aconteceu, algo novo aconteceu. É o que nós te pedimos, Deus. E pelo poder que há no Espírito Santo de Deus e no nome de Jesus, nós acreditamos e confiamos. Amém? Se prepara, meu amigo. Se prepara que alguma coisa vai acontecer na sua vida que você não esperava. Algo novo vai acontecer na sua vida que você não esperava. Deixa Deus usar, deixa Deus entrar, deixa Deus transformar. E é um desafio louco que eu faço para você. Deixa o Jesus da Bíblia entrar na tua vida. Deixa para lá o Jesus da religião, o Jesus dos religiosos. Abra a tua Bíblia e converse com Jesus de Nazaré. Aquele que não faz acepção de pessoas, aquele que não tem preconceitos, aquele que ama e perdoa e cura e liberta e restaura e faz nova todas as coisas.
Deixe o Jesus burocrático da religião para lá e abrace, se abandone nos braços do Filho de Deus, de Jesus Cristo de Nazaré, do carpinteiro de Nazaré. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te encha, te revista de poder, que Deus te dê um final de semana para você que vai viaja, curta, descanse, mas não se esqueça de Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus, Ele vai tocar na sua vida, Ele vai mudar a sua história, Ele vai tirar você da onde você não quer estar e vai te levar para um lugar novo e diferente, que só os teus olhos verão. Amém? Deus abençoe você, a sua noite, e que você seja cheio de paz. Amém? Deus abençoe. Tchau, tchau.